Um ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos mais altos cargos do Poder Judiciário brasileiro, vitalício, com salário de R$ 46.000 por mês, pago com o seu dinheiro. Esse ministro assistiu a um vídeo de fantoche, bonecos de pano, e reagiu questionando publicamente os limites do humor. Isso já seria suficiente para a gente conversar. Mas não para por aí. Dias depois, no mesmo episódio, o nome de um governador eleito foi cogitado para entrar em um inquérito aberto dentro do próprio STF, por ter compartilhado esse vídeo. Enquanto tudo isso acontecia, o governo federal articulava nos bastidores para emplacar mais um nome de confiança dentro da Suprema Corte. Hoje, a gente vai falar sobre tudo isso. Sobre fantoches, sobre fala homofóbica de ministro, sobre inquérito político e sobre quem vai sentar nas poderosas cadeiras do judiciário brasileiro. Porque isso não é fofoca política, é separação de poderes e isso afeta a sua vida. Tudo começou quando Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência pelo Novo, compartilhou nas redes sociais um vídeo de fantoche. O vídeo satirizava uma conversa entre dois bonecos, um representando o próprio Zema e o outro representando o ministro Dias Toffoli, sobre o escândalo do Banco Master. Sátira política, o humor com fantoche. Uma tradição que vem de longe. Na Idade Média, o teatro de bonecos era um dos únicos espaços onde alguém podia criticar o rei ou o bispo sem ser punido diretamente. O boneco falava o que o homem não podia dizer. Séculos depois, no Brasil, um ex-governador compartilha um vídeo de fantoches e o ministro do Supremo questiona os limites do humor. Só que o ministro Gilmar Mendes não achou graça. Em uma entrevista ao portal Metrópolis, Gilmar Mendes questionou publicamente os limites do humor contra figuras públicas, contra instituições. Até aí, tudo bem, qualquer um pode discordar. O problema foi o que veio depois. O ministro perguntou se seria ofensivo retratar Zema como um boneco homossexual ou roubando dinheiro. E ainda por cima zombou do sotaque de mineiro do governador. Isso mesmo que você ouviu. Gilmar Mendes colocou a homossexualidade e o crime de roubo no mesmo nível, como se os dois fossem igualmente ruins, injuriosos. Isso não foi um deslize de comunicação, é o raciocínio exposto em público por um ministro do STF. E ainda por cima, ele tirou o sarro do sotaque de milhares de mineiros que pagam o salário dele. Zema reagiu com firmeza, acusou Gilmar de puro preconceito por equiparar a orientação sexual com criminalidade e foi além. Comparou a mentalidade do ministro com o período da ditadura militar, quando o humor e a crítica política tinham de fato limites impostos pelo Estado. A pressão foi imediata. Nas redes sociais, críticas vieram de diferentes espectros políticos, não apenas da direita. A fala de Gilmar uniu setores que raramente concordam com alguma coisa, e o ministro recuou. Publicou um pedido de desculpas nas redes sociais, admitindo que errou ao citar a homossexualidade como uma acusação injuriosa, mas manteve o tom crítico em relação ao que chamou de ataques ao STF. Tem um outro problema sério nessa história toda, tão grave como a fala de Gilmar Mendes. Esse problema é o inquérito das fake news. Esse inquérito foi instaurado dentro do próprio STF para investigar críticas ou ataques virtuais à própria corte, sem que haja uma vítima identificada, sem que nenhum outro poder tenha pedido. E no meio desse episódio dos fantoches, o nome de Romeu Zema foi cogitado para entrar nesse inquérito. Por quê? Por ter compartilhado um vídeo de sátira política. O mesmo tribunal que é alvo da sátira decide se quem compartilha ou quem faz essa sátira tem que ser investigado. O mesmo ministro que se sentiu ofendido tem o poder de influenciar se o cidadão que o criticou vai ou não ter que responder criminalmente por isso. Isso tem um nome, se chama conflito de interesses, falta de independência. Em qualquer processo administrativo, auditoria, análise de governança, isso seria imediatamente identificado como uma irregularidade, um problema. A questão não é ser contra ou a favor do STF, é uma questão de lógica institucional. Ninguém pode ser juiz do próprio processo. Isso está nos fundamentos do Estado de Direito. Aliados de Zema e parlamentares de oposição vieram a público criticar o que chamaram de extrapolação das funções do Supremo. E não eram só da direita. Parte da crítica veio de juristas e professores de direito constitucional sem qualquer vinculação partidária. E eu quero que você preste atenção em algo que ficou por baixo de toda essa polêmica dos fantoches. Porque a reação de Gilmar Mendes não foi aleatória. E ela não terminou na retratação. Romeu Zema foi um governador eleito 2 vezes no estado de Minas Gerais, o estado mais populoso do Brasil, depois de São Paulo,
Tribunal e é um dos pré-candidatos mais bem posicionados nas pesquisas em 2026. E é um nome que incomoda. E o que acontece quando o Zema compartilha um vídeo de sátira política? O ministro do STF vai à imprensa questionar os limites do humor. E esse mesmo ministro, em seguida, sugere que o nome do ex-governador poderia entrar no inquérito das fake news. Aquele inquérito que o próprio STF instaurou para investigar críticas ao STF. E esse inquérito foi aberto lá em 2019 e nunca mais foi concluído. Isso não é coincidência, é um padrão, porque esse não foi o primeiro embate entre ministros do STF e Romeu Zema. Ao longo dos últimos anos, sempre que Zema criticou o tribunal, houve reação institucional. Sempre que ele falou sobre ativismo judicial, alguém do outro lado respondeu. Não com argumentos técnicos sobre a Constituição, mas com instrumentos que têm o poder de atingir a sua reputação, seu mandato e a sua carreira política. E o que acontece quando você usa o poder do Estado para ir atrás de quem te critica? Você não está defendendo a democracia, você está usando a democracia como um escudo enquanto age contra ela. Um ministro vitalício que não foi eleito por ninguém, que não pode ser demitido por ninguém, que ganha pelo menos R$ 46.000 por mês, independente do que faça, não deveria ter como usar o aparato judicial para constranger um político eleito que fez uma piada com fantoche. Mas, no Brasil de hoje, esse poder existe. E ele foi e continua sendo usado. E nós estamos a meses do início oficial da corrida presidencial de 2026. E o que a gente viu essa semana foi uma demonstração de força, não de jurisprudência. A mensagem implícita é clara. Se você nos criticar, nós temos ferramentas para tornar a sua vida muito mais complicada. Isso intimida? Talvez alguns, mas também revela quem tem medo do humor e por quê. Enquanto esse episódio dos fantoches ocupava o debate público, um outro processo mais silencioso, mas também com mais consequências, estava acontecendo nos bastidores. Em outubro de 2025, o ministro Luiz Roberto Barroso se aposentou do STF e uma vaga se abriu. Como manda a Constituição, coube ao presidente da República indicar um novo nome para ocupar a corte. E Lula escolheu Jorge Messias, o advogado-geral da União, o chefe de toda a Advocacia Pública Federal, também, não por coincidência, o advogado do governo e do PT por ano. O nome foi anunciado lá em novembro de 2025, mas a formalização e a indicação ao Senado levou meses. Passou por muitas resistências internas e articulações políticas. Jorge Messias até passou pela sabatina na CCJ do Senado, mas na hora da votação para valer no plenário, foi rejeitado pelo senador. Essa foi uma derrota histórica para o governo. Há 132 anos não acontecia uma rejeição de um ministro indicado pelo presidente por parte do Senado. Essa rejeição enfraquece o governo, passa um recado claro de que não dá para aceitar tudo e ainda demonstra um enfraquecimento do próprio STF, que enfrenta uma crise de credibilidade. Isso é importante para o nosso país e para o nosso futuro, principalmente esse ano de eleição. E em relação a essa questão da indicação, você pode estar pensando, mas o ministro indicado por um presidente sempre foi assim. Tá certo, o presidente tem esse poder pela Constituição Federal, mas tem algumas questões que é importante entender também sobre essa indicação. Até ontem, o Jorge Messias foi o advogado do Lula. Ele defendeu juridicamente o executivo em disputas que foram para o STF. E depois, se tivesse sido aprovado como ministro, ele julgaria essas mesmas disputas. E aqui eu quero fechar um círculo com o episódio dos fantoches. Porque esses dois casos, a reação de Gilmar e a indicação de Messias, parecem episódios separados, mas falam da mesma coisa. Falam de um tribunal que, ao longo dos últimos anos, expandiu o seu papel muito além da Constituição. O tribunal passou a interferir em questões que eram, até então, competência do Executivo ou do Legislativo. Eu não estou dizendo que a indicação do Jorge Messias tenha sido ilegal. Não, isso está previsto na Constituição. O problema é um desenho institucional. Todo cidadão brasileiro deveria estar acompanhando isso, não como torcedor de um time, mas como contribuinte que paga essa conta e que precisa que ela funcione realmente com independência. Então, vamos juntar tudo o que a gente viu hoje. O ministro do STF reagindo a um vídeo de fantoches questionando os limites da sátira e do humor. No processo, ele disse algo que até aliados consideraram homofóbico e ele precisou se retratar publicamente. O nome de um governador que foi cogitado para entrar em um inquérito dentro do próprio STF por ter compartilhado esse vídeo de fantoche e o inquérito no qual o tribunal investiga as críticas que recebe desde 2019. A oposição no Congresso usou o episódio para protocolar um pedido de impeachment, com chances remotas, mas com alta eficácia simbólica para o eleitorado de 2026. Enquanto esse debate ainda estava na boca do povo,
o governo passou pela sabatina do seu candidato ao STF, um advogado que representava o governo até ontem. E eu trago aqui uma reflexão sobre em qual das democracias mais sólidas do mundo você consegue imaginar esse conjunto de situações acontecendo ao mesmo tempo, dentro da mesma semana, envolvendo o tribunal mais poderoso do país. Nos Estados Unidos, os ministros da Suprema Corte são indicados pelo presidente, assim como aqui. Mas as sabatinas são abertas, longas, televisionadas, e o senador que vota tem o seu voto registrado publicamente. Já na Alemanha, os membros do Tribunal Constitucional são eleitos pelo parlamento, não pelo presidente, exatamente para criar uma distância entre o executivo e o judiciário. No Brasil, um presidente que tem processos no STF indica quem vai julgar esses processos. O mesmo tribunal, que pode ser alvo de sátira, decide se o autor da sátira vai ser investigado. E a votação que define tudo isso é secreta. Isso não é problema de esquerda ou de direita, é problema da República. E eu acredito que entender tudo isso, entender como as instituições funcionam ou deixam de funcionar, é o primeiro passo para mudar. E é esse compromisso com a mudança que foi o que me trouxe para a política, me fez ser candidata e ser vereadora eleita em Curitiba e que me faz continuar trabalhando todos os dias. E se você compartilha também desses valores, o Partido Novo tem um lugar para você. Vou colocar aqui o link para afiliação. E eu peço para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender o que está acontecendo com o nosso país, com o judiciário brasileiro, e não com militância, mas sim com informação. E te convido também para acompanhar meu trabalho nas redes sociais, o @endiarabarbosa.novo.